Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e eu trago esse vídeo hoje para vocês porque às vezes parece que tudo está perdido, mas são exatamente nesses momentos que Deus se revela de forma sobrenatural. Eu trouxe esse testemunho que mexeu muito comigo, que é a história de uma mulher que em uma oração desesperada mudou completamente a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem e que você examine todas as coisas e retenha o que é bom. Fique com essa tradução e que Deus os abençoe. Eu estava sentada na minha cama e me lembrei de algo, uma história que eu nunca compartilhei aqui antes, mas senti que precisava me lembrar e contar isso agora. Eu nem tive tempo de me arrumar, nem de colocar maquiagem, nem de me preparar de forma alguma. Mas essa história precisa ser contada porque ela é para alguém aqui. Em janeiro de 2002, meu pai biológico tirou a própria vida, no dia do meu aniversário, e isso me destruiu. Em fevereiro, eu perdi a guarda da minha filha, e em março, eu perdi o meu emprego. Em abril, eu estava prestes a ser despejada do meu apartamento e também a perder o meu carro. Eu não falava com meus pais, nem com a minha família havia uns 6 meses. Eu estava profundamente viciada. Naquele mesmo mês de abril, eu também engravidei, de um relacionamento de uma única noite. E eu não sabia o que fazer, mas lembro de ter pensado e de sentir algo muito forte dentro de mim. Isso não vai dar certo, eu não posso ter esse bebê. Eu nem consigo cuidar de mim mesma, eu já perdi a guarda da minha única filha. Meus pais não falam comigo, não existe absolutamente nenhuma maneira de isso dar certo. Então eu marquei um aborto, porque aquilo parecia fazer sentido para mim. Na minha cabeça fazia sentido deixar esse bebê ficar com Jesus. Deixar que essa criança ficasse com Jesus e não trazê-la para dentro da minha vida caótica. Porque a minha vida estava completamente destruída. Eu estava muito viciada, eu estava perdendo tudo. Eu não tinha apoio de ninguém. A minha vida era um desastre. Então eu marquei o aborto. Mas alguns dias antes da data marcada, eu me lembro de cair de joelhos no meu apartamento. Porque eu estava com muito medo. E se essa for a decisão errada? Eu lembro de falar com Deus. Deus, eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. Não sei se essa decisão é certa ou não. Parece quase errado deixar que esse bebê nasça já entrando em desvantagem nessa vida. Ou deixá-lo ficar no céu com o Senhor, onde é lindo e perfeito. Onde ele não precisaria entrar na bagunça que é a minha vida. Então eu disse, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então o Senhor precisa me mostrar alguma coisa, de algum jeito ou de outro. Eu preciso saber no meu coração o que fazer. Porque naquele momento eu estava com raiva, eu estava furiosa, eu não queria aquele bebê. Eu estava revoltada por ter tomado aquela decisão. Então eu disse, Senhor, o Senhor tem 3 dias para me mostrar o que fazer. E pronto. Naquele dia eu estava trabalhando no clube de campo, em um torneio de golfe. Ali, ninguém sabia o que eu estava grávida, ninguém sabia pelo que eu estava passando. Então eu ficava na minha barraca servindo bebida para as pessoas, conversava um pouco, entregava as bebidas. E quando elas iam embora, eu ficava sozinha. Eu pegava os guardanapos, colocava nos olhos e começava a chorar. Porque eu não sabia o que fazer. E de repente um homem apareceu. Ele veio até mim e eu já tinha trabalhado para ele alguns anos antes, mas eu não o via há muito tempo e ele pegou uma cerveja, começou a voltar para o carrinho de golfe, mas parou. Virou-se e começou a voltar em minha direção, depois parou de novo, voltou para o carrinho, sentou nele e então ele se levantou outra vez. Ele veio até mim e disse, Ângela, eu preciso te dizer uma coisa. Eu nem sei se é esse o momento ou o lugar certo para falar isso. Na verdade, eu quase não falei porque acabei de pegar uma cerveja. Eu não queria que você pensasse que eu sou hipócrita ou algo do tipo, mas eu simplesmente precisava te dizer isso. Eu tenho orado muito por você ultimamente. Você tem estado no meu coração e quando ele disse isso, parecia que uma bola de energia me atingiu no peito.
Como naquele jogo Mortal Kombat, quando eles lançam aquela energia. Foi exatamente assim que eu senti naquele momento. Foi como se Deus estivesse dizendo: Ângela, se eu coloquei você no coração desse homem, alguém que não te vê todos os dias, alguém que não te vê há anos, é porque eu não me esqueci de você. Eu ainda te vejo. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu não me esqueci de você e eu ainda te vejo. E naquele instante, todo o ódio, todo o medo, toda a raiva que eu sentia em relação àquele bebê desapareceram. Foi como se Deus estivesse dizendo: Ângela, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele não tinha ideia de como iria atravessar. Não havia caminho, era impossível. Ele não tinha como atravessar. A única opção dele era confiar em mim. Ângela, este é o seu Mar Vermelho. É a sua única opção agora. A sua opção sou eu. Se você apenas me deixar agir, se você me deixar fazer algo, eu vou abrir esse Mar Vermelho. Eu vou fazer você e esse bebê atravessarem. Então eu olhei para aquele homem e eu comecei a chorar e eu disse para ele: você não faz ideia do quão perfeito foi o seu tempo. Você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir isso. E naquele momento eu desisti do aborto. Foi isso. Eu fui até o responsável do clube de campo e disse que eu estou indo embora. Eu entrei no meu carro e fui para o estacionamento de uma loja chamada Hiblitz Sport. Ali eu comecei a chorar profundamente. Eu disse: ok, Deus, se nós vamos ter esse bebê, então o Senhor precisa preparar o coração dos meus pais, porque eu estava absolutamente aterrorizada de contar para eles. Deus, o Senhor precisa falar com eles, porque se eles entrarem em pânico, eu também vou entrar. Então eu esperei 3 dias, e eu dirigi até a casa dos meus pais. Era a primeira vez em 6 meses eu entrei. E minha mãe olhou para mim e disse: Ângela, o que você está fazendo aqui? E eu respondi: eu só precisava te ver. Então, ela e a minha irmã mais nova se sentaram comigo à mesa, começamos a conversar, mas eu não aguentei mais. Eu simplesmente falei de uma vez: eu estou grávida. Minha mãe bateu na mesa e olhou para minha irmã e disse: foi exatamente isso que eu te falei. E a minha irmã olhou para mim e disse: Ângela, há 3 dias a mamãe estava no quarto dela e eu ouvi ela chorando e intercedendo por você. Ela saiu do quarto e entrou no meu quarto e disse: sua irmã está grávida. Ela está pensando em não ter esse bebê. Nós precisamos orar por ela, porque Deus tem um plano e um destino para ela e para esse bebê. E ela estava pensando em tirar a vida dessa criança e nós precisamos impedir isso. Então elas começaram a orar, e foi exatamente naquele momento, o mesmo momento em que eu estava no clube de campo pensando no aborto que eu faria dali a 3 dias. Foi naquele momento em que aquele homem veio até mim e disse: eu tenho orado por você. E foi quando Deus disse: este é o seu Mar Vermelho e eu vou abri-lo. Se você apenas me deixar assumir o controle da situação, eu posso fazer isso dar certo. Aquele bebê hoje tem 21 anos, quase 22. Eu ainda tenho muito para mudar na minha vida, mas Deus abriu um caminho para todos nós. Minha fé era desse tamanho, minúscula. Era só isso que eu tinha. Apenas uma ideia, apenas um pensamento de que talvez fosse possível, de que talvez Deus pudesse fazer aquilo funcionar. E Deus pega até mesmo uma fé desse tamanho. Então, se você está nessa situação e tudo que você tem é apenas isso, uma pequena esperança, se você acredita que talvez Deus possa abrir um caminho, então pegue essa fé e corra com ela. Dê a Deus a oportunidade de aparecer na sua vida e mostrar que Ele é Deus e que faz o impossível. Porque é isso que Ele é especialista, em fazer impossível. E se Ele fez o impossível na minha vida, dê a oportunidade para que Ele faça na sua, para que Ele mostre que Ele é o Deus. Se Ele fez isso por mim, Ele também pode fazer por você. Essa foi a mensagem, e se esse testemunho falou com você assim como falou comigo, eu quero aqui te fazer um convite. Se você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi, e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E eu quero também te fazer um segundo convite. Aqui nesse canal nós temos uma playlist com a leitura da palavra completa de Gênesis a Apocalipse. Você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito.
Eu fico por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.